Glória a Deus. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e estava ele junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte, ou a minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Verso 24. Jesus foi com ele. A parte B, que ainda é o versículo de número 24, diz assim: uma grande multidão o seguia, comprimindo. Olha aqui para mim. O Senhor Jesus, ele estava com seus discípulos, eles atravessaram o mar, enfrentaram uma tempestade, foram libertar um homem que estava endemoniado, vivia lá no meio do cemitério. Quando Jesus volta, já tem um monte de gente. Chega esse principal da sinagoga chamado Jairo, se prostra aos pés dele, clama a ele, fala: minha filha, a minha única filha, porque lá em Lucas deixa claro no texto que era a única filha que ele tinha, era sua filha única, ela estava morrendo. Jesus, vem comigo, coloca as mãos sobre ela para que ela viva. E a parte que eu mais gosto desse texto diz que Jesus acompanhou ele. Jesus foi com ele. Antes de nós continuarmos, vamos orar. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos a Ti, Senhor, fale conosco pela Tua palavra. Nos edifique, Senhor, nos alimente. Que o Senhor, Pai, ministre aos corações aqui nessa noite. Que sejamos edificados pelo Senhor. Viemos buscar o Teu alimento, ó Pai, e não nos deixe sair daqui sem Ele, Pai. Fale conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Como disse aos irmãos, o Senhor Jesus já estava fazendo alguns milagres. Enfrenta a tempestade com seus discípulos, e os discípulos, quando vem a tempestade, o sossego de Jesus: o Senhor não se importa se a gente vai morrer? Esse era o pensamento que os discípulos tinham. Está tudo desabando aqui, o Senhor não está nem aí conosco. Jesus vai lá, acalma a tempestade, eles chegam do outro lado, eles veem aquele homem que estava acorrentado. Você imagina, irmãos, um homem que está tão fora de si, um homem que tem tanto demônio dentro dele, totalmente lunático, doido, que a solução que a sociedade encontrou para ele, falou: como que a gente vai cuidar desse homem? Um ser humano, uma pessoa que foi criada pelo Senhor, o que a gente vai fazer com esse ser? Ah, eu não quero cuidar dele não. Ah, eu também não quero cuidar não. Ah, eu também não. Então, vamos jogar ele, pega umas correntes nele e manda ele lá para o cemitério, viver para aqueles lados lá que ninguém está nem aí para ele. Infelizmente, algumas pessoas são abandonadas dessa forma. E quando chega, Jesus volta quando ele atravessa lá, quando ele chega lá já tem muitas pessoas esperando por ele. Mas há uma pessoa em especial, e essa pessoa é destacada no texto, porque ele já é um dos principais da sinagoga, e o seu nome é Jairo. O que é o principal da sinagoga? A sinagoga é onde tinha os trabalhos religiosos. Ele era um homem responsável por organizar as coisas da reunião. Os rolos das escrituras, quem cuidava era ele. A manutenção do lugar era ele. Então ele era um homem importante e um homem respeitado. Mas homens importantes e respeitados também têm problemas. Imagina a gente, irmão, né, que muitas vezes somos nem respeitados, não tem poder nenhum, nem poder aquisitivo nenhum. E às vezes, problemas nós temos ainda muito maiores. Mas o texto que eu quero ministrar aos irmãos é mostrar que Jesus, ele é a esperança para aquele que já não tem esperança nenhuma, irmãos.
Então fala assim para quem está do seu lado: Jesus, Ele é esperança para quem não tem esperança nenhuma. Ele é, irmãos. Jesus é esse. E quando todos perderam a esperança, quando já não há mais esperança, Jesus vem e coloca esperança dentro do nosso coração. O nosso mundo é um mundo desesperançado. Há de se falar do período a qual nós vivemos. Tem pessoas que acham que o mundo já acabou. Tem pessoas que veem essa pandemia que está acontecendo e a vida dela já acabou. Ela espirrou e ela já foi lá abraçar os filhos e falar: eu amei ser seu pai, minha vida acabou. A esperança morreu para algumas pessoas. Há pessoas que estão com problemas também legítimos, situações muito complicadas, mas se esquecem de quem é o Senhor. E que por mais que o problema esteja ali real, na minha frente, a dificuldade é nítida, se perdeu a esperança. Olha para a família e fala: essa família não tem mais uma esperança para essa família. Esse meu filho aqui, essa minha filha aqui, não vai ter mais jeito não. Esse meu cônjuge aqui não tem mais jeito. Eu já orei, já jejuei, já participei da campanha de jejum e oração, mas não teve jeito, não vai dar mais. Mas Jesus, Ele tem que ser a sua esperança, irmãos. Num mundo que já deixou de acreditar, em um mundo que já deixou de crer e que já perdeu a esperança, o nosso coração continua aceso, vibrante e crendo. Quem é o nosso Senhor? É aquele a quem nós sabemos que podemos recorrer sem dificuldade e sem problema, que a Ele nós podemos nos achegar. E a primeira coisa, irmãos, que Jairo, ele vai até Jesus levando a sua causa muito desesperadora. Quantos aqui são pais e mães aqui? Levanta a mão. Quando seu filho assim ficou doente, pensa nele doente, pensa. Como que você fica? Não, é tranquilo. Você fica assim, mãe? A Marina, essa semana, né, Marina? Passou por uma dessa, né? A Calice caiu, bateu a testa. Do jeito que me contaram, eu falei: meu Deus, vou morar aqui agora, Senhor. Cuida dessa menina, meu pai. É lógico que o desespero sempre é muito maior, não é verdade? Jairo, irmãos, ele era um pai. Um homem influente, um homem poderoso. Um homem que tinha meios para encontrar remédios, médicos. Mas nada disso foi suficiente nem necessário. Quando ele vê a sua filha, a sua única filha, ele sabia de uma coisa: não tem mais jeito aqui. Eu tenho que ir atrás de uma solução, porque senão a minha filha vai morrer. Já pensou numa situação como essa? Você, olha aqui para mim. Se colocar como pai ou como uma mãe na situação de Jairo. Você sabe qual é a situação da sua filha? Totalmente desesperadora. Irmãos, eu creio que quando Deus me der aí meus 42 filhos, não é demais, né? 15 tá bom. Quando Deus me der meus 15 filhos, eu falo: Senhor, não deixa acontecer umas coisas dessas, não, pelo amor de Deus. Acho que meu coração não aguenta não, viu, irmão? Acho que minha mulher já morre logo, né? Aí eu falo: primeiro, não pode acontecer, que senão minha mulher vai morrer. E se acontece alguma coisa até com o gato, ela já faz todo o desespero: meu amor, fica tranquila, viu? O gato vai morrer. Mas imagine um filho. Ela vai morrer, eu vou ter que cuidar dos 15 sozinho, não dá, né? Mas uma situação como essa, eu fico pensando na situação de um pai, irmão. De uma mãe. A dificuldade que é e o desespero que é uma situação como essa. Mas em meio ao desespero, a essa causa, Jairo tomou uma posição. Ele vai até quem, irmãos? Quem? Jesus. Jesus, irmãos, já era um homem conhecido nesse ponto da história. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, do poder dele para curar, do poder dele de fazer muitos milagres, prodígios e sinais. Jairo fala: eu tenho que ir atrás desse homem.
Eu tenho que buscar, eu tenho que achar ele. E Jairo acha ou não acha? Acha, porque um pai desesperado e uma mãe desesperada, quando está precisando, o primeiro carro que passa na rua para fazer o socorro é a ambulância. Né? Você é a ambulância, vamos embora. Numa situação difícil, um pai e uma mãe sempre vai recorrer. E Jairo chega até Jesus mostrando o senso de urgência que ele tem. Lá no versículo 35 ainda em diante, que é onde a gente continua a história de Jairo, diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram: a tua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o... Quando Jairo foi atrás de Jesus, ele foi atrás de Jesus porque a sua filha estava mais ou menos, sim ou não? Estava muito mal. A situação já estava crítica, totalmente perturbadora. Tanto que quando Jairo está a caminho, as pessoas já vêm a caminho de Jairo e falam: ó, incomoda mais o mestre, não, sua filha já morreu. A situação era de total urgência. E você percebe, irmãos e irmãs, que muitas vezes, quando nós passamos por momentos de sofrimento, a primeira coisa que nós fazemos é recorrer ao Senhor. O sofrimento, muitas vezes, é o caminho de pavimentação para chegar até Deus. Muitas pessoas se esquecem do Senhor, abandonam o Senhor, recorrem a tudo, e quando não vê mais jeito, agora eu vou ter que orar. Irmãos, o Senhor deve ser aquele primeiro a quem nós recorremos, a quem nós oramos, a quem nós clamamos, não no momento mais prévio ao momento, mas que, olha aqui, às vezes momentos de sofrimento vão ser momentos no qual nós mais nos aproximaremos de Deus. Algumas pessoas às vezes estão num sofrimento muito grande, aí é aquele momento que ela vai fazer uma grande promessa ao Senhor. Eu conheço um pastor lá em Mauá, e ele, antes de se converter, ele tinha uma vida muito errada. Leia-se, complicada mesmo. E ele andava com as pessoas que não eram muito gente boa. E nessa que ele estava andando uma vez com esses amigos, muito doido da cabeça, ele orava desse jeito assim: Satanás, hoje eu entrego a minha alma para você, eu sou seu. Essa oração é que ele fazia, não era para Deus não. O sangue de Jesus tem poder, viu? Esse era o nível da vida dele. Até que uma situação muito complicada, a qual ele viveu, e ele ficou em um momento de perder a sua vida. E naquele momento ele orou, ele falou: Senhor, se eu sair dessa aqui, eu vou ser seu, vou entregar minha vida para você, Jesus. E ele saiu daquela, se converteu, cumpriu a sua promessa, e hoje ele é pastor também. Às vezes momentos de sofrimento, irmão, nos aproximarão do Senhor. Então Jairo vê esse momento de urgência, mostra isso para o Senhor, o quanto era importante que Jesus fosse com ele. Agora quando ele diz assim: Jesus, vem comigo. Jesus começa a caminhar e no final do versículo 24 diz o que, irmãos? Que uma grande multidão o comprimia, ou uma grande multidão o apertava. E que história que vai aparecer aqui agora? Logo depois da história de Jairo, vai contar a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher que estava doente há quanto tempo, irmãos? 12 anos. A mesma idade da filha de Jairo. A filha de Jairo era uma menina de 12 anos, uma criança até então. Quando Jesus está passando por aquele lugar, toda a multidão apertando Jesus, e Jairo está como, irmãos? Com pressa. Se você é Jairo numa situação como essa, eu preferia que o Adriano estivesse comigo. Eu falo: Adriano, você vai abrindo o caminho, vai derrubando para um lado e para o outro, viu? E eu vou puxando Jesus aqui. Naquele momento onde todos comprimiam Jesus, todos apertavam Jesus, porque todos queriam oração de Jesus, todos queriam milagres de Jesus.
Mas Jesus decidiu seguir aquele homem chamado Jairo. Jesus não parou para ouvir todas as histórias daquelas pessoas. Mas ainda assim Jesus parou para ouvir a dessa mulher. E essa mulher toca em Jesus, Jesus percebe que de si sai poder, sai virtude. Naquele momento que lhe sai poder, ele olha ao seu redor e diz assim: alguém me tocou. E os discípulos falam: Jesus, tem uma multidão apertando o Senhor aqui. Alguém apertou, alguém encostou o Senhor. Isso é meio óbvio, né? É como você pegar o metrô lotado e falar: alguém me encostou. Alguém te encostou, Jesus. Mas Jesus queria dizer uma outra coisa: alguém me encostou de um jeito diferente. Alguém me encostou com fé. Ela vai e se denuncia: fui eu toquei. E ela vai lá, conta-lhe toda a história, tudo que lhe tinha acontecido. E já ele está onde ainda, irmãos? Parado. Fazendo o quê? Ouvindo, esperando, pacientemente. Porém, o que ele tinha mostrado para Jesus até então? Que a questão era uma questão de urgência. O desespero de Jairo fez ele superar duas barreiras, irmãos. A primeira barreira de Jairo era da sua posição, era da sua colocação na sociedade. Os judeus, irmãos, já estavam ali se organizando, essa era uma outra barreira. Já estavam se organizando para pegar Jesus, para prender Jesus. Falavam que Jesus estava se declarando como filho de Deus. Esse homem é o herege, vão prender ele. Esse homem não pode ficar aqui não. Então Jairo tem que transpor o lugar da sua posição e Jairo tem que transpor o lugar dos seus amigos. Ele tem que tirar o seu próprio orgulho. Olha aqui para mim. Um homem judeu nunca se prostraria diante de nenhum homem. Jairo sabia que o único a quem ele poderia se prostrar é diante de Deus. Jairo, sendo um fariseu, sendo um judeu fariseu, ele não se prostraria diante de homem nenhum. Mas numa situação como essa, o que Jairo faz? Se prostra diante de Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. Não estou me prostrando diante de um homem normal. Isso aqui não é um homem comum. Isso aqui não é qualquer pessoa. Isso aqui não é um ídolo. Isso aqui é o Filho de Deus. É esse aqui que eu me prostro. É esse aqui que eu canto. Por isso, irmãos, olha aqui. Se a situação apertar, se a de dificuldade chegar, não tenha vergonha, não tenha dificuldade, não tenha orgulho de orar e de clamar a Deus e de se prostrar diante de Deus. Olha aqui para mim. Você que talvez tenha um filho que é muito difícil lá na sua casa. Não tenha vergonha ou orgulho de se colocar de joelho na cama do lado dele. Ah, não, eu vou orar aqui agora que ele não está. Não, eu vou orar aqui com ele. Eu vou ajoelhar do lado dessa cama aqui, eu vou orar do lado dele. Eu vou colocar as mãos sobre ele, eu vou orar por ele. E às vezes, irmãos, o nosso orgulho é maior. Ah, não, estou com vergonha. Já estava com vergonha, irmão? Estou com vergonhinha. O que toda essa multidão aqui vai olhar e vai pensar de mim? Poxa, eu sou Jairo. Eu sou o principal da sinagoga. Eles vão me ver me ajoelhando, me prostrando diante desse Jesus aí. Isso aí pode me complicar lá na frente. Eles já estão querendo pegar Jesus aí e eu estou me ajoelhando diante desse Jesus. Vai sobrar para mim também. Você acha que essa era a preocupação de Jairo, irmão? A preocupação com ele foi que ele deixou na casa dele uma criança de 12 anos. A sua preocupação não tem que ser o que o seu cônjuge vai achar que você está orando por ele. Ah, você está orando por mim? Estou orando por você. Você vai ficar em silêncio quando eu estiver orando, viu? E baixa a cabeça e fecha os olhos aí que eu vou orar. Seu filho quer sair. Não, vem cá que eu vou orar. Vem cá. Não tem vergonha. Quebra o seu orgulho.
quebre a sua dificuldade. Você tem que transpor essas barreiras, irmãos. Se você, olha aqui, não ora pelas pessoas da sua casa, você vai orar por quem? Aí você fala, não, pastor, por de fora eu oro, porque é mais fácil. Não conheço, não sei quem é, mas a nossa empatia, a nossa compaixão, o nosso amor são por aquelas pessoas a quem Deus colocou ao nosso lado, que estão junto conosco. Bota a mão na cabeça quando chegar em casa lá, irmão. Fala, eu vou orar agora, para Deus abençoar a tua vida, te livrar, te guardar de todo mal. E amém, viu? Transpõe essas barreiras, irmãos. E a gente também vai ver esses milagres acontecer. Uma outra coisa que Jesus vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. Jairo estava como, irmãos? Jairo estava como? E Jesus? Jesus também estava desesperado, irmão? Você acha que Jesus se deixa se desesperar pelo seu desespero? Você acha que o coração de Deus se enche de ansiedade com a sua ansiedade? Você acha que o coração de Deus vai se encher de angústia por causa da sua angústia? Não, irmão. Quando o nosso coração está lá desesperado, ansioso, nosso coração está angustiado, o que Jesus traz para nós é a calmaria. O que Jesus traz para nós é a esperança. Então, nesse caminho, irmão, ao qual Jairo vai, e diz que Jesus vai com ele, Jesus não está lá jogando mais lenha na fogueira do desespero de Jairo. Jesus está acompanhando Jairo e fala, nós vamos para a tua casa, nós vamos chegar lá. E como que Jesus coloca, irmão, esperança no desespero de Jairo? Primeiro, quando Jesus vai conosco, nós temos uma certeza: Ele se importa conosco. Jesus se importa com a nossa dor. Eu lembro que quando eu vim aqui para o Pernambuco, demorou acho que 1 mês e meio para eu poder ministrar a primeira vez. Eu ministrei uma vez, depois o Guilherme, que hoje é o pastor Guilherme, lá da igreja de Sorocaba, ministrou. Eu lembro que o primeiro texto que eu ministrei foi esse aqui. E o que mais impactou dentro do meu coração foi esse. Quando nós lemos que Jairo se prostra, Jairo clama, Jairo pede, Jesus, vem comigo. E o texto destaca que Jesus foi com ele. Nós temos uma certeza, irmãos. Jesus na nossa vida Ele se importa conosco. Ou você acha, irmãos, que você, em meio à sua dor, que em meio à sua angústia, que em meio aos seus problemas, Jesus lhe assiste, lhe vê e diz assim, boa sorte, viu? Corra, porque sua situação está complicada, viu? Corra, porque está difícil mesmo, viu? Você acha que é esse sentimento que Jesus tem? Ou é isso que Ele faz conosco? Ou é isso que Ele faz por nós? Não. Quando nós, irmãos, passamos pelas situações a qual passamos, Jesus conosco, Jesus em nós, nos mostra uma coisa: eu me importo com você, eu me importo com a sua dor, eu me importo com a sua situação. Então, na situação, na dificuldade, ainda lá Ele está se importando conosco. O pensamento dos discípulos, quando estavam lá no barco, o barco estava indo quase a pique, porque as ondas batiam no barco, vinha o vento, o mar estava furioso. E Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo, irmãos, lá no barco. Qual o primeiro pensamento que você tem? Ou qual o primeiro pensamento que os discípulos tiveram? Esse cara não está nem aí. Ele pode, filho de Deus, ele não vai morrer não, mas a gente é pescador, mas num mar desse aqui a gente vai morrer. Jesus, acorda aí.
O Senhor não se importa conosco? O Senhor não se importa com que a gente morra? E às vezes esse é o pensamento que nós temos, que Jesus não está nem aí conosco, que Jesus está dormindo. Ele não dorme, irmãos. Ali Jesus homem, o Cristo ressurreto, glorificado, não é esse Deus que está lá dormindo, tirando um cochilo, não. Esse Deus é aquele que nos assiste, que vê a nossa situação e que não só vê, Ele se importa conosco, se importa com a nossa dor, se importa com a nossa dificuldade. E não só nossa, eu me importo muito com você, mas não faz nada. Não, Ele se importa, irmão. E Deus está agindo. Qual o primeiro agir de Deus, irmão? Qual foi o primeiro agir de Deus? Jairo diz a Jesus: Senhor, vem comigo. E Jesus foi com ele. Pronto, acabou. O coração de Jairo podia ter descansado ali. O coração de Jairo já podia ter tranquilizado naquele momento que Jesus foi com ele. Aquele momento já lhe bastava. Mostrava o quanto Jesus já se importou com a situação dele. Falou: eu vou te acompanhar, eu vou com você. Vamos até a sua casa e nós vamos lá restaurar a saúde da sua filha. Esse é o primeiro. Agora, a gente tem que notar que Jesus diz aqui 3 palavras para Jairo que fazem uma grande diferença. Eu quero que você leia comigo agora o versículo de número 36. Quais são 3 palavras que Jesus diz para Jairo, ainda para ajudar a tranquilizar seu coração? A primeira está no 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Crê. Que palavra poderosa, irmãos. Não temas. Crê somente. Mas que notícia que o cara acabou de receber, irmãos? A notícia é, verso 35, vamos ler novamente, nós já lemos. Falava ele ainda. Falava ele quem, irmãos? Jesus. Jesus falava ainda. Falava com quem? Jesus está falando com aquela mulher lá. Jesus tinha dito para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus ainda estava falando. E chega alguém lá no meio e diz assim: chegaram alguns lá da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha já morreu. Você acha que é fácil dar uma notícia dessa, irmão? Sim ou não? Você acha que para você dar uma notícia dessa, você não tem que conferir muito? Você não tem que ter muita certeza do que você está falando? Para chegar a dor de dar uma notícia dessa já é uma dor. Imagina para quem a recebe. E chega lá em Jairo e diz: Jairo, a tua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? Não precisa mais incomodar o mestre Jesus. A sua filha já morreu, Jairo. Jairo, o que precisa ser feito agora é você voltar para casa para nós organizarmos o velório da sua filha. O que tem que acontecer agora, Jairo, é você voltar para casa para nós organizarmos o enterro. Deixa Jesus. Jesus vai ajudar outras pessoinhas aí. Tem muita gente doente para Ele curar. Jesus pode curar, mas não pode ressuscitar? Jesus pode curar uma gripe, mas não pode curar uma enfermidade maior? Ele pode. Por isso que no verso número 36... Jesus, ele não recebe aquelas palavras. Então diz assim: mas Jesus, sem acudir, sem acolher tais palavras. Essas palavras entraram no coração de Jesus, irmão? Quando aquela má notícia vem, pum! Calma, eu não vou deixar ela cair no meu coração assim, não. E Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Ou em outras palavras,
não acuda a essas palavras. Não receba essas palavras. Receba as minhas palavras. Não tenha medo. Jairo, creia. Jesus começa a trazer o que para o coração dele? Esperança. Uma outra palavra que Jesus vai lá e dá para Jairo. Versículo de número 39. Quando chegaram na casa de Jairo, lá, irmãos, o que eles viram quando chegaram na casa de Jairo? Um alvoroço. Um monte de gente chorando. Uma criança acabou de morrer. Todo mundo desesperado. Jesus olha para aquela situação, verso número 39, diz assim: ao entrar lhes disse: que estáis em alvoroço? Que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. O que Jesus está trazendo para Jairo? Esperança. Que a morte, irmãos, ela não é o fim. Amém? Nós somos cristãos, é o que nós queremos, que a morte não é o fim. A morte é como um sono maior, mas a morte não é o fim. E para o Senhor, a morte daquela criança, ou um sono para aquela criança, era a mesma coisa. Porque o que Jesus faria lá era ressuscitar aquela criança, que para Jesus é o mesmo que lhe despertar de um sono. Por quê? Ele é o Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus. Ele vai chegar lá e, como quem desperta alguém, ele a ressuscita. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E uma outra palavra, a qual ele coloca de esperança no coração de Jairo, é lá no versículo de número 41, que diz assim: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. O que ele está colocando no coração de Jairo agora, irmãos? Esperança. Jesus seleciona alguns discípulos, pega o pai e a mãe da criança, entram no quarto, ele pega na mão daquela criança e diz: Talita cumi, te ordeno, levanta-te. E a menina levanta. E ele viu que aquela esperança a qual Jesus tinha colocado no seu coração não era uma esperança vã, não era uma esperança vazia, porque a esperança a qual ele tinha depositado não tinha sido nele mesmo, não tinha sido no seu próprio poder, não tinha sido colocado na sua posição, no seu dinheiro, na sua situação privilegiada, mas a sua esperança tinha sido colocada no Senhor. Quando a nossa esperança é colocada no Senhor, essa esperança também é recompensada, irmãos. Jesus, irmãos, ele vai conosco. Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Olha que pedagógico o que Jesus faz com Jairo. Jesus não quer só ir lá curar a filha de Jairo, mas quer ensinar algo para Jairo também. Que os imprevistos humanos ao qual nós temos, eles não são suficientes para frustrar os propósitos de Deus. Quando Jairo está indo, ele encontra uma multidão. Seria o meu primeiro momento já de muita irritação, de muita ansiedade e de muito desespero, né? Quando eu estou assim atrasado, esses dias eu estava indo para o meu curso, peguei um outro caminho, porque eu estava no outro lado lá, aí tinha pedido uma informação, a mulher falou: pega esse aqui que vai ser mais rápido. Irmão, que arrependimento que essa mulher me fez, viu? Eu sei que eu sentava no ônibus, irmão, já começava a me dar aquele negócio no estômago: meu Deus, eu vou chegar atrasado, eu já ficava agoniado. Que esse ônibus aqui poderia pegar e, né? Mas não podia. Eu fico pensando no desespero desse homem. O meu era uma falta, irmão, não resolver depois. Isso aqui é a filha dele. E quando ele vai, aquele monte de gente apertando, Jesus para e a notícia chega: a sua filha morreu. E às vezes, os imprevistos
eles não vão frustrar o propósito de Deus. Porque, irmão, o tempo de Deus não é necessariamente o meu tempo. O que Jesus queria ensinar a Jairo de uma forma pedagógica é: Jairo, o seu tempo, o seu desespero, o seu momento não é o meu momento. Eu vou lá na sua casa, eu vou restaurar a vida da sua filha, mas nós não vamos fazer assim não. Eu estou aqui e vamos transladar, estamos na sua casa. Não, nós vamos chegar lá. E você vai aprender que o meu tempo, que o meu momento, que a minha hora é que é a hora. Então, às vezes eu estou muito desesperado. Às vezes você está muito desesperado porque você quer para quando, irmão? Eu quero para ontem. Eu sou da geração micro-ondas, irmão. Esse negócio de ter que esperar a comida ficar quente, não. Tem que apertar 2 botões ali, dentro de 1 minuto, a comida tem que estar ok. É tudo rápido. Mas aprenda, irmãos, muitas coisas no mundo mudam. As coisas estão a cada dia mais rápidas para nós. Você manda uma mensagem para uma pessoa e se recebeu 2 pontinhos e ela não te respondeu, você aperta no botão ligar. Ó, vê a mensagem aí. Quem dirá mandar uma carta, irmão? Quem dirá ir na casa de alguém? O mundo hoje está muito mais rápido. O mundo mudou. Mas Deus não. Deus permanece o mesmo. O tempo de Deus não mudou. O tempo de Deus permanece o mesmo. O Senhor queria ensinar isso para Jairo. Jairo, ó, esses imprevistos estão acontecendo aqui. Você não vai frustrar o meu propósito. Qual era o meu propósito? Na tua casa. Nós vamos curar a sua filha, nós vamos restaurar a vida dela. Mas vai ser no meu tempo. Eu vou parar aqui porque eu quero ouvir a história dessa mulher. Porque ela tem muita fé. A fé dela é que se ela tocasse, ela já seria curada. Ela foi curada. Eu quero ouvir o que ela tem. Isso é muito importante. Uma outra coisa. Quando Jesus vai conosco, irmão, Jesus vai conosco. Nós não temos que nos preocupar ou dar ouvidos a essas más notícias que chegam. Mal notícia chega? Chega, irmão? Chega como? Chega rápido, né? Não é a notícia que vem? Ou não é o ditado que vem? Que notícia vem, mas vem rápido. Não, má notícia vem rápido. Fica tranquilo, não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, nós já estávamos sabendo, né? Assim que escuta. As más notícias vêm, elas vão chegar. Mas olha aqui, irmãos. A nossa esperança continua sendo que o Senhor Jesus está conosco. Mas o principal de tudo não é ter só essa certeza dentro do nosso coração, mas é nós conseguirmos mostrar para as pessoas que estão próximas a nós, a outros irmãos, a pessoas mais fracas na fé, e falar assim para ela: irmão, não se desespere, a má notícia chegou. Eu estou aqui ao seu lado, oraremos juntos, mas Jesus ainda está conosco. Tenha esperança nele, tenha fé nele. E que nós, irmãos, possamos ser esses agentes e que Jesus nos ajude a isso também. Amém? Uma outra coisa é que Jesus é quem tem a última palavra. Vamos ler o versículo de número 35 em diante. Agora nós vamos ler sem pular nenhum versículo. 35 em diante. Então diz assim: falava ainda Jesus, quando chegaram algumas pessoas lá da casa do chefe da sinagoga, o pessoal da casa de Jairo, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, que foram os discípulos selecionados para aquele momento. Chegando à casa do chefe da sinagoga,
viu Jesus o alvoroço. Os que choravam e pranteavam muito ao entrar, lhes disse Jesus: por que estáis em alvoroço? Por que chorais? A criança não está morta, ela dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, que era Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Quando Jesus disse, irmãos, que a criança estava dormindo, o que o povo fez? Alguns lá riram. Eles zombaram de Jesus. Por que eles zombaram de Jesus? Porque, irmãos, eles sabiam que a criança estava morta. Está falando que a criança está dormindo, ela está morta. Zombaram dele. E às vezes nós vamos ser zombados pela esperança que nós temos também. Há pessoas, irmãos, que veem aquilo que nós cremos, a esperança que nós temos no Senhor, e acham que a nossa esperança é esperança em algo que é vão, que não é. Semana que passou agora, lá no nosso curso lá, às vezes a gente tem que assistir algumas palestras, tudo, e nós assistimos uma palestra que falava de algumas coisas científicas, tudo, e quem estava dando a palestra era um diretor do Espaço Ciência, ateu. E lá para o meio da palestra dele, depois ele entrou em alguns outros pontos de discussão, e as palavras a qual ele costumava usar era assim: não, esse negócio de crer em Deus é coisa de gente ignorante, é coisa de gente burra. O negócio era complicado, viu? Sei que deu um bafafá nessa palestra, deixou de ser palestra para virar um debate, para quase uma cadeira, viu? A situação foi difícil. Eu ainda fiquei mais na minha, mas no outro dia na sala, onde era só a nossa sala, porque a gente junta algumas salas, a gente juntou nossa sala. Aí eu mandei uma mensagem no grupo da sala, eu falei, ele falou algumas coisas lá, mas na hora do intervalo, quem quiser, eu quero dar alguns argumentos, algumas contraposições ao que ele falou, a responder algumas perguntas que ele fez. E lá na sala a gente teve uma oportunidade também de falar, de defender aquilo que nós acreditamos. Por isso, irmãos, pessoas podem zombar de você, da sua fé, da sua crença, mas não duvide de quem ele é. Não duvide do seu poder. Não perca a sua esperança em Cristo, no poder dele, naquilo que ele pode fazer. E o texto continua, versículo de número 41, diz assim: tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e ficaram todos sobremodo. Por que todo mundo ficou admirado, irmão? Pelo milagre de Jesus, pela ressurreição, que ela estava morta. Essa era a grande admiração. E Jesus, se eu sou Jesus, eu pegava na mão da criança, eu saia do quarto, dava um passeio com ela, aquela galera que estava rindo. Ela está bem agora, né? Está viva, né? Dá uma comidinha para ela aí. E Jesus diz no versículo 43, diz assim, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém Por isso que Jesus não é eu. E mandou que dessem de comer a menina. Então Jesus falou assim, não é para ficar contando nada para ninguém, viu? Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar essa menina e vocês vão alimentar ela. Vão cuidar dela. Porque esse é um presente de vocês. Essa é a filha de vocês. Porque Jesus é quem dá a última palavra. A última palavra é dele. Veio a galera, a menina morreu. Não incomoda mais o mestre. Veio o próprio Jairo, veio, ela está morrendo. Chega lá, tá todo mundo chorando, pranteando, todo mundo num alvoroço. Eles falam, a menina só dorme, todo mundo ri dele. Mas a última palavra é dele. Ele vai lá e diz à menina, levanta-te. E a menina levanta.
Por isso, a gente pode ouvir que vai dar errado, que deu errado, que não tem jeito, mas a última palavra ainda vem de Jesus. Não deixe o seu coração se desesperar, irmãos. Em tempos difíceis também a qual nós vivemos, não se deixe o coração desesperar. Mantenha a sua esperança no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.